recomeçar após o fim de um relacionamento? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Não me conhece, eu sou Mila Benevides, sou terapeuta, mentora especializada no processo de libertação de dependência emocional e afetiva. Bora lá entender como que você recomeça após um fim? Bom, essa é uma das fases mais difíceis da vida de muitos homens e muitas mulheres também, lógico, né? Mas eu quero trazer aqui quase que um passo a passo para você seguir, para conseguir viver toda essa trajetória. E eu vou falar um pouquinho sobre dependência emocional e afetiva, porque sim, quem sofre de dependência é muito mais difícil lidar com o fim de um ciclo. E às vezes não é só um fim de um ciclo de relacionamento, às vezes é qualquer fim de ciclo, né? Mas vamos focar principalmente em relacionamentos afetivos, tá? Só para eu conseguir deixar o vídeo num tema mais específico, pra gente não sair muito, né, dessa história que nós vamos contar aqui, né, para você ter uma linha de início, meio e fim. E entenda que o que eu vou falar aqui também serve para outras áreas da vida, tá? Então, normalmente, o que eu mais percebo, né, a maior parte das pessoas fica presa na primeira etapa do processo de luto. Entenda que um fim de relacionamento, assim como o fim de qualquer coisa, é um luto na sua vida, tá? E eu percebo que a maioria das pessoas fica presa na primeira etapa, que é a fase da aceitação. E quando eu falo isso, é simples, mas é difícil ao mesmo tempo, né? Quem aí nunca passou por esse momento, né? Aceitar é aceitar. É aceitar o fato de que aquela história acabou. Aceitar que preto é preto, branco é branco, encerrou, encerrou. Fim. É só aceitar. Aceitar não é concordar. Aceitar é aceitar. Aceitar é lidar com o fato real, a realidade. E eu percebo que a grande maioria de nós tem dificuldade de lidar com essa realidade. E aí, eu vou dar uma pausa aqui nessa parte, porque é aqui que começa a ficar complicado para o dependente emocional e afetivo, tá? Eu gosto sempre de falar em todos os meus vídeos o que é dependência emocional e o que é dependência afetiva, porque quando você põe no Google, parece que dependência emocional tá ligada só a relacionamento, e não é muito bem assim. Eu teria que fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou resumir aqui, tá? Dependência emocional é o seu vício cerebral, ou seja, o vício do seu cérebro em emoções. E dependência afetiva é o vício do cérebro e do corpo, né, em afeto. Qual a diferença? A dependência emocional, ela tá ligada a vários pontos onde tem grandes descargas emocionais. Então, normalmente está associada com vícios também, tá? Compulsão alimentar, vício em pornografia, cigarro, álcool, drogas. Isso é dependência emocional. A dependência afetiva é só a necessidade de ter alguém o tempo todo. Aquela necessidade de estar sempre com alguém, o medo de ficar sozinho. Entendeu a diferença das duas? Mas normalmente as duas andam conectadas. Por quê? Onde eu encontro mais emoção que num relacionamento, que numa troca com outra pessoa, né? Então é muito comum o dependente emocional também desenvolver a dependência afetiva. E é muito comum o dependente afetivo também desenvolver a dependência emocional, tá? E aí, só para você entender que tudo que eu falar a partir de agora, para quem sofre de dependência emocional e afetiva, é num nível muito mais exacerbado. Ou seja, a dificuldade para uma pessoa que tem dependência lidar com o fim de alguma coisa é quase como se estivesse arrancando um órgão. Por quê? Porque eu sou dependente disso. É igual você falar para um alcoólatra não beber. Entende a diferença? Por isso que é tão difícil assim um dependente conseguir lidar com o fim de um relacionamento. É muito doloroso e a maioria dos dependentes cai numa depressão. Ou cai numa depressão após o fim, ou engata outro relacionamento por não conseguir lidar com essa aceitação.
Então ele entra num outro relacionamento para tentar esquecer esse. Não funciona, você sabe disso, né? Não funciona. Mas é uma tentativa inútil de não lidar com a aceitação do fato. Camila, como é que eu lido com a aceitação do fato? Existem técnicas que eu trabalho em todos os meus programas terapêuticos e treinamentos que facilitam isso. Mas você sozinho, eu te recomendo fazer o seguinte exercício. Já vou dar aqui agora para você o primeiro exercício de reprogramação mental, tá? Toda hora que vier pensamento dessa pessoa na sua cabeça, você vai dar o seguinte comando para o seu cérebro. Você vai repetir mentalmente ou, se puder, verbalmente, a palavra cancelado umas 3 vezes. Funciona. É uma ferramenta bobinha, mas que o seu cérebro entende quando eu falo para cancelar um pensamento. Porque o nosso cérebro já aprendeu o que significa a palavra cancelar. Então eu tô lá trabalhando, comecei a pensar, aquele filho de uma égua me traiu, olha, cancelado, cancelado, cancelado. E aí depois você vai associar com um comando mental de ação para dissociar daquele pensamento. Você manda seu cérebro fazer alguma coisa. Então, por exemplo, Camila, tô lá trabalhando, né, pensei no ex, cancelado, cancelado, cancelado. Camila, foca no trabalho? Funciona. Faça isso algumas vezes, pelo menos por 7 dias, tá? Que é o tempo que o cérebro demora para entender um novo comando, que você vai perceber que vai começar a vir menos esse pensamento, tá? E aí você pode associar com um comando de libertação. Começa a falar assim, essa relação está encerrada, isso está acabado, é o fim desse ciclo, eu vou ficar bem, tá tudo bem. Ajuda muito esses pequenos comandos mentais, isso já vai te ajudar demais. Dentro dos programas completos comigo, você vai ter muito mais ferramentas e técnicas que fazem esse processo na sua mente mais rápido. Mas esse comando já vai te ajudar bastante, tá? Então, o primeiro passo é a aceitação. Você conseguiu lidar com o fato da aceitação? A gente começou a entrar na jornada do perdão. E aí, vamos lá. Essa fase é difícil. O primeiro passo do perdão é a aceitação, que a gente já fez na etapa 1. Depois entra o movimento do perdão. O perdão precisa ser para você, ou seja, culpa. É muitos homens que normalmente vêm comigo com esse sinal, né? Com esse sintoma de culpa. Mas mulheres também costumam vir, mas mais homens. Eu percebo que a grande maioria dos homens, quando perde uma mulher legal, principalmente, né, começa a se culpar muito, principalmente se ele traiu, ou se foi só uma falha mesmo ali, o cara não soube ser o homem da relação e tudo mais. Aí ele começa com esse sentimento de culpa, eu errei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, às vezes até porque ele estava se relacionando com uma mulher narcisista e essa mulher faz ele acreditar que a culpa é dele, né? E ele começa esse movimento de automutilação, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu perdi ela porque eu sou um cara assim, essa... Mulheres também fazem isso, mas eu vejo muito mais comum em homens, né? Ficar nesse autoflagelo. Então, o movimento do perdão, ele é primeiro para você, auto-perdão, e depois para aquela pessoa. O perdão, gente, ele é uma liberação. É você realmente conseguir liberar aquela pessoa e você também de todas as expectativas criadas nessa relação, nesse ciclo, sabe? Por quê? Porque é impossível. Eu sei que vocês devem ter escutado alguns profissionais falando assim: não cria expectativa, vai se relacionar porque isso não existe. Todo mundo cria expectativa ou não é? Nós somos seres de criação. Seres humanos criam o tempo todo. Então é natural eu criar uma expectativa X mediante um fato. Eu crio expectativa quando eu vou sair, eu crio expectativa quando eu vou conhecer alguém, eu crio expectativa num novo trabalho. Tudo eu vou criar uma expectativa. O ideal é eu conseguir equilibrar essa expectativa. Mas dentro de um relacionamento, uma relação às vezes até já que você já tinha anos, né? Poxa, tem trocentas expectativas ali dentro. Vários projetos de vida, né? Que vocês foram criando ao longo daquela história. Então é impossível não ter, tá? Essas balelas que você escuta por aí, isso é lindo no livro. Mas na vida prática, não é assim que acontece, não é? Então, nesse momento do perdão, é você liberar você e aquela pessoa dessas expectativas criadas. E aí, que entra num ponto aqui que a gente precisa falar. A gente precisa sair do lugar do juiz, sabe? O que é a culpa? A culpa é quando eu sou juiz de mim mesmo.
Dentro da nossa mente, eu gosto de explicar um pouco, porque vocês veem termos aí, né? A gente tem um negocinho chamado superego, nosso autocrítico interno. Esse negócio, ele é muito bom, só que ele ajuda você a não fazer muita merda, sabe? Esse super crítico, ele ajuda você a falar assim, não vai brigar com o cara no trânsito, não, pra quê? Desnecessário. Esse autocrítico, ele tem um senso de certo e errado muito bom. Só que em muitas pessoas, por causa de uma infância normalmente muito podada, uma infância onde você ouviu muito não, esse supercrítico, ele desenvolve quase um ditador interno. Então você não pode fazer quase nada que ele vem lá, eita, palhaçada, hein? Né? Então esse supercrítico, ele vira um vilão, o famoso autossabotador. Deve ter ouvido falar esse termo por aí, né? Em partes, os nossos autossabotadores são saudáveis para nós. Qual é a nossa missão? Aprender a controlá-los e fazer uma maestria deles. Porque eles são úteis, tá? Nos meus processos todos também eu te ensino a fazer isso, porque isso é mais complexo do que eu tô falando aqui. Mas já dá pra ter uma noção do que eu quero dizer, né? Depois eu faço um vídeo sobre isso pra vocês, tá? Mas, nesse momento, onde você começa a se culpar e flagelar, como eu sou mal, e aí cai numa depressão, né? Às vezes uma depressão com ideações de autoextermínio, né? Começa igual eu tinha, ai, você não presta pra nada, você perdeu essa pessoa, você é isso, você é aquilo, chicote nas costas. Você precisa olhar pra você com os olhos mais amorosos. Porque eu tenho certeza que você achou que estava fazendo certo nesse relacionamento. É ou não é? Cara, na grande maioria das vezes a gente erra tentando acertar, não é? É, gente. Você acha que eu vou fazer sacanagem com alguém que eu gosto? Na grande maioria das vezes a gente erra tentando acertar. Então, assim, é preciso começar a pegar mais leve com você, a ter esse senso de autocuidado, de falar, ok, você errou mesmo, mas como eu posso fazer diferente hoje? E aí traz a sua mente pro presente. Sabe um jeito muito fácil de fazer isso? Chama seu nome. Camila, como você pode hoje aprender com o que passou e ser um ser humano diferente a partir de agora? Se você aprender a usar a culpa ao seu favor, você vai fazer assim como eu, evoluir muito. Porque foi isso que eu fiz lá atrás. Quando eu estava com depressão muito profunda, eu comecei a falar, peraí, o que eu posso fazer com essa minha história, que não foi legal até aqui, e transformar ela num grande aprendizado, inclusive virou um livro, né? Como que eu posso fazer isso? E eu comecei a trazer esses conhecimentos para a minha vida atual. Então, o primeiro passo de lidar com a culpa é aprenda com os seus erros, porque aí você consegue liberar esse movimento de perdão. Na época também eu fiz uma coisa que me ajudou muito a lidar com a culpa. Eu comecei a analisar o que a Camila gostaria de ser para ela se sentir menos horrível assim. E eu comecei a modelar essa nova Camila. Eu falei, cara, eu quero ser mais autoconfiante, porque a minha insegurança trouxe vários problemas na minha vida, né? Eu quero ser mais autoconfiante. Como eu posso? As perguntas chaves pro seu cérebro, tá, gente? O cérebro é uma ferramenta perfeita se você souber usar ele. Aí eu ficava assim, ó, como eu posso me tornar mais autoconfiante mediante a vida que eu tenho hoje? E eu comecei a pegar ações que a minha mente ia trazendo. Eu posso começar a acordar mais alegre, eu posso começar a me vestir melhor, a me vestir mais de acordo com a minha personalidade, que eu sou bem livre assim, eu sou uma pessoa alegre, só vestia preto naquela época. Eu posso começar a falar mais o que eu penso, a me posicionar de forma mais tranquila. E eu fui mudando as minhas ações mediante isso. Até que chegou um dia que eu olhei no espelho e eu senti um grande orgulho de mim, sabe? Se você começar a fazer isso, você vai perceber que essa culpa vai ficando tão pequenininha. E eu quero ensinar outra ferramenta para você. Toda vez que você se sentir culpado de alguma coisa, você vai repetir 3 frases, que é do mantra havaiano Ho'oponopono. Funciona. Repete assim pra você. Eu me amo, sinto muito. 3 não, 4. Eu me amo, sinto muito, me perdoo e sou grato. Repete isso pra você mentalmente. Vai repetindo, até que isso vai entrar na sua mente. E toda vez que você começar a se sentir culpado de novo, automaticamente você vai começar a sentir a força que essas palavras têm.
tá? Isso já vai te ajudar a liberar a culpa. É um princípio, né, pelo menos para começar essa jornada. Lembrando que dentro dos treinamentos a gente tem muito mais técnicas e ferramentas para isso, tá? E eu acompanho vocês também nessa jornada. E aí tá, beleza, Camila, eu tô me sentindo menos culpado. Agora eu tô com um ranço daquela pessoa, nossa, não consigo nem ver. Vontade de estapear se eu pudesse, né? Porque depois, principalmente o dependente emocional e afetivo, quando começa a sair a fase do transe, deixa eu explicar só isso aqui, né? A dependência emocional e afetiva, ela causa um estado de transe. Sabe quando o drogado tá usando a droga? Ele não fica lá doidão? Mesma coisa. A dependência emocional e afetiva, ela causa um transe. Você para de raciocinar logicamente. Você para de ver aquela pessoa como ela é. Aquela pessoa machuca você, você fica assim, tá de TPM. Bobagem. Aquela pessoa te trai. Eu acho que eu também não tava sendo bom na cama o suficiente pra ela, né? Então a dependência, ela causa esse transe, você para de raciocinar logicamente. Quando você se afasta dessa pessoa, naturalmente, mesmo sem tratamento, o seu cérebro vai começar a tirar o estado de transe. Você vai cair na abstinência. Mas o seu cérebro vai começar a trazer a verdade. Nessa hora dói pra caramba, né? Porque até ontem aquela pessoa era salve, salve, minha majestade. E aí de repente você começa a falar assim, eita, não é bem esse chuchu com abacaxi não, hein? Tá estranho. E aí você começa a perceber várias coisas que essa pessoa foi fazendo com você ao longo do tempo e você não tinha tido consciência. Quando isso aconteceu comigo, gente, eu fiquei tão chateada, eu tava sofrendo por quem tinha feito tanta sacanagem comigo. Aí eu comecei a pegar ranço daquela pessoa. E eu demorei muito tempo nessa época, eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje, né? Eu fiquei 2 anos pra perdoar uma pessoa. É muito sofrimento. Quando eu começo a ressentir, né? Ressentimento é sentir 2 vezes a mesma coisa. Que merda! Eu quero ficar livre desse sentimento, né? O perdão, ele é importante pra isso. E aí, vai ser necessário você ressignificar a palavra perdão. Porque às vezes os dogmas religiosos, eles implantam na nossa mente uma falsa crença sobre perdão. A gente acha que perdoar é abraçar a pessoa, é chamar para tomar um café com meu pão de queijo, né? Em Minas é assim, né? Mas não é assim que funciona. Perdoar nada mais é do que eu liberar a pessoa daquele papel. Só isso. Basicamente, você pode fazer um seguinte comando mental, escreve aí. Mentaliza essa pessoa e repete o seguinte comando assim, eu libero você do papel de professor ou professora na minha vida nessa área. A partir de agora você está livre para seguir o seu caminho e eu sigo o meu. Muito obrigada por todos os ensinamentos que você me deu e segue teu rumo e eu sigo o meu. Vai com Deus. Pronto. Toda vez que você pensar nessa pessoa, você faz esse mantra, ou seja, faz esse comando mental e comece a realmente observar tudo que você pode aprender com essa pessoa. Gente, as pessoas que eu mais aprendi na minha vida foram as pessoas que fizeram sacanagem comigo. Elas me ensinaram a parar de ser trouxa. Pior que eu ainda sou, tá? Mas elas me ensinaram a, pelo menos, ser menos trouxa. Entendeu? Você pode aprender muito com as pessoas que passam na sua trajetória. Se você começar a aprender a ser um eterno aprendiz. E, às vezes, os nossos professores, eles vêm nessas roupagens de namorado, namorada, marido, marido, pai, mãe. E se a gente souber pegar o que é bom dessa história e deixar o que é ruim pra lá, porque existe um negocinho chamado lei do retorno, e essa pessoa vai colher o que ela fez. Inevitavelmente, não precisa desejar isso, tá? Porque a lei do retorno, ela também volta pra você. Então, se eu desejo mal pro outro, volta pra mim. Então, quando eu falo assim, segue sua vida, vai com Deus, é para que essa pessoa vai na fé, Deus abençoa, e que seja tudo lindo pra você, amiga, amigo. Por quê? Porque eu não quero desejar mal pra ele pra não voltar pra mim, né? Acho que eu sou boba. E comece a desapegar do papel de julgar, porque isso não te cabe. A gente nunca sabe, de verdade, de verdade, de verdade, o que realmente está na cabeça do outro, sabe? Então assim, mas ela me traiu, Camila, que absurdo, me traiu com 4. Eu também acho um absurdo, uma palhaçada do caramba, ela podia ter te contado, vocês terminado a relação numa boa, mas ela fez isso. E na cabeça dela, ela tem justificativas para esse fato, tá certo ou errado? Não importa, não é seu papel julgar. Não é meu papel julgar.
Ela que arque com isso pra lá. Quem crê, né, que tem um Deus que tudo vê, ele tá resolvendo com ela pra lá. Desculpa a palavra, mas que dane-se. Ela que se livre com isso pra lá. Você tem que se libertar desse papel, porque o juiz fica mastigando igual uma vaca, ruminando esse negócio. E quem sofre com isso, sentindo duas vezes, é você. E ó, não dá tempo de eu explicar o que eu vou falar aqui nessa aula, mas você cria a sua realidade quando você pensa, sente e faz. Então, se eu fico me sentindo traído, eu crio traição na minha vida, tá? Eu crio perda na minha vida. Eu crio faltas na minha vida. Então, libera esse ser humano. Deixa ele ir embora, deixa ele ir lá. E que Deus toma conta. Gente, é libertador deixar as pessoas seguirem o próprio rumo. Ai, sair do papel de juiz é a melhor coisa que você faz na sua vida, tá? Se você conseguir fazer essas etapas, você já vai estar se sentindo incrivelmente melhor. E aí depois vem a outra etapa, que é a etapa do recomeço, né? Que você realmente começar uma nova vida sem esse peso dessa história. Eu não sei vocês, né? Mas na minha época, anos atrás, quando eu era muito dependente, foi muito difícil fazer esse recomeço. Porque quem é dependente emocional e afetivo, você se funde com a pessoa. E você perde a sua identidade. Por isso que eu sou muito contra profissionais e doutrinas que falam que casais têm que ser dependentes um do outro. Porque senão nós não estamos lidando com individualidade, não faz sentido. Deus me criou para ser dependente. Alma gêmea, não faz sentido isso pra mim. Deus pegou uma alma, fez ela, cortou no meio e falou assim, começa os jogos, se virem. Assim, né? Crenças. Na minha cabeça, raciocinando logicamente, um ser que tudo sabe, acho que ele não faria essa coisa meio lerda, né? A não ser que quisesse brincar com a nossa cara, mas enfim. Acho que Deus não está fazendo isso. Então eu sugiro que vocês comecem a raciocinar logicamente também sobre tudo que vocês escutem aí, tá? Então o primeiro passo, comece a conhecer você. Eu lembro que eu comecei a sair, eu comecei a ir em lugares que eu sempre quis ir, mas às vezes o meu antigo companheiro não queria, né? Então eu sempre quis ir em museu, essas coisas, eu adoro arte, né? Aí eu queria ir em museu, eu queria ir em teatro, eu queria ir em shows de música clássica, ele não gostava. Aí eu comecei a fazer isso. Sabe uma coisa que me ajudou muito? Eu viajei sozinha. Foi difícil pra caramba o primeiro dia. Depois foi ótimo. Vai fazer uma viagem sozinho, vai se conectar com você mesmo. Gente, isso muda a nossa vida. Vai aprender a se apaixonar pela única pessoa que está com você o tempo todo. Até que você está fazendo totozinho, essa pessoa está com você mesmo. Aprenda a se conectar com você, a amar a sua presença, a amar a sua companhia, dê risada das suas piadas. Sabe, um hábito que eu peguei nessa época, eu comecei a fazer café da manhã pra mim. Eu arrumo a minha mesa do café todo dia. Coloco o xícara, coloco o prato, coloco os talheres, coloco o meu guardanapo, coloco uma florzinha na minha mesa. Coloco meu café, meu leite. Aprenda a dar bons momentos pra você. Te leva pra jantar. Te leva para um teatro, para um cinema. Começa a criar esse namoro com essa pessoa que é a única que vai estar com você em todos os momentos da sua vida. E aí você vai ter certeza que você vai descobrir o que é amor de verdade. Nesse momento, inclusive, eu te recomendo muito fazer uma jornada de conexão espiritual. Não é sobre religião, tá? Conexão espiritual é você se conectar com a criação. Cada pessoa faz isso de um jeito. Para mim, funcionou muito através do estudo. Eu comecei a estudar sobre ciências espirituais, sobre física quântica, sobre leis universais, sobre as religiões e a natureza. Eu me conecto muito espiritualmente, eu amo o mar, né? Quem me conhece sabe, quando eu tô conectada com a natureza. Então o conselho que eu te dou, faça uma jornada. Se você quiser ir uma igreja, vai, tá? Não importa. Mas faça uma jornada de conexão com essa divindade, com essa criação, com o todo. Comece a descobrir os prazeres da vida. Aprenda o que é realmente amor. Amor é estar em estado de plenitude. Amor é isso. É estar conectado com essa delícia que é acordar e estar vivo. Comece a ser mais grato pelo seu dia, pela sua vida, pelas pequenas coisas. Comece a agradecer mais, reclamar menos. E aí você vai tirar aqueles sonhos da gaveta, vai começar a colocar eles em prática. Tudo isso vai te ajudar nessa jornada do recomeçar, entendeu? Não é tão difícil, tá, gente? Igual parece. A gente coloca um peso muito grande nesses momentos por causa da dependência, né? E ó,
Tá percebendo que não tá conseguindo sozinho? Me chama aqui, vamos conversar. É possível fazer essa jornada de um jeito mais leve. Existem várias ferramentas que eu trabalho que fazem os meus clientes conseguirem sair dessa fase do luto com 15 dias. É fácil você voltar a respirar, você voltar a ter vida de novo com as ferramentas e o método adequado, né? É só me chamar que a gente conversa para entender seu caso, tá? Eu espero que tenha feito sentido para você esse material, que tenha conseguido te trazer um pouco mais de clareza. Aplique essas pequenas ferramentas que eu já passei, já vai te ajudar demais. E aí depois você me conta como tá a sua jornada, tá? Um beijo lindo, até a próxima!